Amém, meus irmãos. Amém, glória a Deus. A pastora vai sempre pondo pilha em você, para que você se manifeste durante a palavra, reaja durante a palavra, para que você gere fé no seu coração, confirme aquilo que está sendo falado da palavra do Senhor, amém? Nós vamos ler o Salmo de número 27. Como o Rafael falou, a nova série nesse mês de julho é a série dos Salmos. Obviamente, a gente não vai poder, estudá-los todos, ministrar todos eles, porque são apenas 4 domingos. Na realidade, são 5 domingos, o mês de julho. Mas alguns salmos nós vamos conseguir. Amém? Salmo 27. Todos já acharam? Quem já achou, diga achei. Vamos lá, então. Salmo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor, amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: coragem. Espere no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje, então, é o Salmo de número 27. E eu coloquei um tema para esse Salmo, porque ele é riquíssimo, ele não fala de apenas uma coisa, ele vai falar de vários ensinos espirituais. Então, nós destacamos esse Salmo em algumas partes. E o tema que nós demos para todo este salmo e aquilo que nós queremos, por inspiração do Espírito de Deus, falar ao seu coração nesta noite é Deus de salvação, relacionamento e esperança. Amém? Deus de salvação, de relacionamento e esperança. Como nós falamos, iniciamos aí a série dos Salmos. E nós precisamos explicar o que é os Salmos. Os Salmos é um livro da Bíblia que é composto de 150 poemas. E esses poemas, eles eram como hinos
e cânticos para o povo de Deus, e cantavam em seus cultos, e até hoje é feito dos salmos cânticos e hinos para cantarmos. Alguns deles até, literalmente, nós cantamos nas nossas igrejas. Então, e era também hinos, cânticos e orações. A autoria dos salmos, a maioria das autorias dos salmos é de Davi, o rei Davi. Davi, ele escreveu pelo menos 73 salmos, amém? Ele ganha aí em disparada. Mas não só foi Davi que escreveu os salmos. Asaf também, um dos levitas, teria sido o autor de pelo menos 12 dos salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos. O rei Salomão, filho de Davi, teria escrito ao menos 2 salmos. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram no mínimo 1 salmo cada. E os outros, 1/3 dos salmos, não tem identificação. Não está escrito o seu autor. Então, a gente não sabe quem foi. Amém? Este salmo que nós lemos agora é de autoria de Davi. Davi, como foi aquele que escreveu o maior número de salmos, ele escreveu este salmo, Salmo 27. E o Salmo 27, como a maioria deles, escritos por Davi, eu acredito que pelos outros autores também, eles têm inspiração nos momentos de dores. Eles têm inspiração nos momentos de angústia, nos momentos de luta, nos momentos de perseguição. A inspiração dos salmos, não somente de Davi, acredito que todos os outros, a inspiração vem naquele momento mais difícil, naquele momento da dificuldade. Este salmo, inclusive, se menciona 3 tipos de situações possíveis que possam ter inspirado Davi a escrevê-lo. Essas 3 são possíveis inspirações. Poderia ter sido o caso da época em que Davi foi muito perseguido pelo rei Saul. E nesta perseguição ele precisou morar em cavernas e viver como um animal fugido. A segunda explicação para esse salmo, ou interpretação para a sua inspiração, foi quando Absalão, filho de Davi, teria querido tomar o trono de Davi, né, roubar-lhe o trono, e perseguiu Davi para matá-lo. E nesse período de tamanha angústia e de perseguição, porque era o próprio filho dele, ele se inspirou, né, pelo Espírito do Senhor e pode ter composto este salmo. E a terceira situação possível que inspirou Davi a escrever o Salmo 27 foram as terríveis guerras contra os filisteus. Até uma delas em 2 Samuel, em que Davi já estava mais velho e ele foi lutar contra os filisteus, e os filisteus acabaram por quase ganhar a batalha, e Davi ficou na lança de um guerreiro filisteu que precisou ser salvo, Davi, por um outro soldado, porque estava para morrer ali, e Deus precisou intervir usando a vida de Abisai, né, ou Abisai, para estar salvando Davi. Esta seria também uma das inspirações para o Salmo 27 ser escrito. Amados, mas eu estou dando essa parte introdutória para que a gente possa entender o que são os salmos. Senão você abre aí a Bíblia, vê que tem um livro de salmos, vários bonitos, alguns você tira na raspadinha para ver o que Deus está querendo falar com você, né? Porém, os salmos têm bastante explicação. A palavra de Deus nos mostra que, apesar das lutas
lutas e dos sofrimentos, isso traz para nós já um ânimo de que mesmo nos momentos de lutas, de sofrimentos, de dificuldades, é possível sim nós encontrarmos inspiração para fazermos, criarmos coisas boas. E os salmos aí são a prova disso, amém? Eu quero colocar nesta noite, não o foco principal deste salmo na pessoa do rei Davi. Na pessoa de um homem que escreveu a maior parte desses poemas tão lindos, que nos inspiram, nos tocam, nos trazem bastante libertação e bênção. Mas eu quero colocar o foco na pessoa do Deus de Davi. Diga aleluia, é o teu Deus. Aleluia, amém? Eu quero colocar o foco na pessoa deste Deus que Davi fala. Por isso que o tema é o Deus da salvação. Eu quero falar sobre esse Deus que agia na vida de Davi, que o inspirava, que o fazia ser o homem que ele foi, um homem, apesar de muitas lutas, foi um homem vencedor. Eu quero extrair algumas verdades espirituais deste salmo nesta noite, inclusive noite de ceia. A primeira verdade espiritual deste salmo é que Deus é luz e salvação para todo que nele confia. Os três primeiros versículos do Salmo diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Amém? Davi afirma que Deus é luz. Ele não diz que Deus é uma luz, ele diz que Deus é luz. Ele não diz que Deus tem luz, mas ele diz que Deus é a luz. Ele está se referindo ao Deus que tocou em sua vida e enchia a sua vida de paz, de alegria, e tirava sobre ele, tirava de dentro dele todas as trevas, porque Deus é luz. Mas não somente isso, ele falava que Deus é a sua salvação, e por essa razão ele confiava cegamente no Senhor, a ponto de não temer os seus inimigos. A luz e a salvação que Davi se referia, obviamente, ela não ficava somente na esfera física material, mas era uma luz de salvação interiores, uma luz de salvação que atingia o seu interior. Se bem que Davi, queridos, era um guerreiro, então Davi sabia muito bem o que era ter inimigos. Davi sabia muito bem o que era ser perseguido, o que era ser injustiçado, o que era viver nas trevas de uma caverna. Isso de forma literal estou falando. Davi bem sabia o que era trevas físicas e o que era também perigos, inimigos, perseguição. Mas Davi vai além de uma explicação sobre luz, se referindo ao seu Deus. Ele está dizendo aqui que não era somente um Deus capaz de o livrar das trevas físicas e também da falta de proteção contra os seus inimigos. Não, Davi aqui está se referindo a uma luz e uma salvação espiritual. Por quê? Porque quem diz na Bíblia que é luz? Jesus Cristo. Olha o que diz lá em João capítulo 8, versículo 12. Olha a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falando de si próprio. Ele diz o seguinte, capítulo 8, versículo 12 de João, Evangelho de João. Todos acharam, amém? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou
a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Esta luz é Jesus. Trevas, diz a palavra de Deus, que as trevas, elas são provenientes do pecado. E que os inimigos, eles advêm também por causa do pecado. O reino das trevas, ele é dominado por um agente, e esse agente chamado Satanás, ele tem junto com ele demônios, e que são declarados inimigos daqueles que são filhos da luz. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para quê? Para tirar as trevas de sobre os homens, dar-lhes a sua luz. Mas a Bíblia também diz que ele é o Salvador, que veio salvar seu povo dos seus pecados. Amém, meus amados? Jesus é luz e é salvação. Quando a palavra de Deus está dizendo, Davi se declara protegido e coberto por esta luz abençoada. Isso vai muito mais além. Isso quer dizer luz para viver uma vida em sintonia com Deus. Mas também esta proteção contra os inimigos que vivem nas trevas. A Bíblia diz que Satanás e seus demônios, eles são inimigos cruéis, mas que Jesus, no Calvário, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que o Senhor Jesus o venceu no Calvário. E que sobre eles, Jesus triunfou na cruz. E expôs a vergonha e desprezo todos os nossos inimigos. Meu irmão, eu e você, por causa de Jesus que é nossa luz, não precisamos temer inimigo algum. Aleluia. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa luz. Jesus é aquele que veio para nos salvar, trazer paz para a nossa alma. A questão da escuridão, ela vai também numa esfera de problemas emocionais, de problemas depressivos, angustiantes. Quando estamos tristes, angustiados, é como se nós estivéssemos num túnel de trevas, num poço escuro. Mas a Bíblia diz que eu e você, porque recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida não precisa viver em trevas, porque Jesus é a luz que ilumina todas as trevas da angústia do nosso coração. Amém, meus amados? Ele é luz, Ele é luz. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo o que se havia perdido. Amém? Você não precisa temer seus inimigos, quer sejam eles homens ou demônios. Muitas pessoas temem aos demônios quando deveriam temer apenas ao Senhor. Porque só o Senhor é salvação, amém? Ele nos salvou da condenação eterna. A Bíblia diz que estávamos todos destinados a um eterno perigo. Porque salvação significa isso, livramento de perigo. Todos nós estávamos destinados a um eterno perigo, ao inferno, ao afastamento total e eterno de Deus. Mas Jesus, que é a nossa luz, Ele veio e nos trouxe para a sua luz e aniquilou o poder dos nossos inimigos. Diga aleluia. Hoje você vai estar celebrando esse poder que Cristo conquistou para nós no Calvário. Hoje é dia de ceia, é dia de nós nos lembrarmos que o nosso Salvador conquistou libertação e vida para nós, aleluia.
E vamos poder viver esta maravilha a cada dia. E você deve levar esta mensagem de libertação para a sua casa. Porque no Salmo, quando Davi diz, eu não tenho medo. Ele é minha salvação e minha luz. Ele é meu forte refúgio. Meu irmão, a tua vida está em segurança. Você está em Deus. A palavra de Deus diz que por causa disso não precisamos temer. E quando pessoas ou até demônios armam laços contra nós, a Bíblia diz que quem vai tropeçar e cair são eles. Alguns se preocupam tanto com isso. E deveríamos fazer ao contrário, em vez de nos preocupar tanto, confiássemos tanto em Deus. Confiássemos tanto no poder desta luz. Você tem luz, meu irmão, aleluia. Quando o inimigo quer se aproximar de você, ele vê a luz do Senhor e tem que cair fora. É tremendo isso. Eu ouvi um testemunho, isso de forma literal mesmo, de um homem que ele foi um ex-traficante e ele se converteu ao Senhor lá no Rio de Janeiro. E os outros traficantes e polícia e etc., combinaram de matá-lo, estava tudo preparado, e aí colocaram ele numa roda, e ele ficou no meio, no centro desta roda, e ao redor dele estavam todos os outros marginais, bandidos, tudo armado, com metralhadoras e tudo mais, e ele ficou ali no meio, somente para ser crivado de balas. Mas ele havia se convertido ao Senhor e entregue a sua vida de verdade a Jesus Cristo. E naquele momento, quando ele fechou os olhos, entregou sua vida para o Senhor ali, Senhor, toma minha vida, não tem mais o que fazer. Eu pratiquei atos horríveis, eu participei desses bandos, eu também fiz coisas muito terríveis. E entregou a vida para o Senhor. Disse que ele só esperou que os bandidos começassem a atirar, né? E ele morreria, obviamente. Mas deu alguns minutos, mais outros, e nada acontecia. E havia um silêncio. E ele resolveu abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. Todos haviam desaparecido. E ele foi embora para casa, agradecido, chorando diante de Deus por aquilo que o Senhor tinha feito e tal, mas ele não calculava o que tinha acontecido. Mais tarde, alguns desses bandidos se renderam a Jesus também. E o relato desses bandidos foram que naquela noite, quando eles iam começar a atirar para matá-lo sumariamente, eles viram uma luz tão forte, mas tão forte, vindo nele, mas era tão forte que ofuscava os olhos deles. E eles começaram a ver como se fossem soldados fardados de roupa dourada. E eles começaram, quando eles viram aquilo, eles falaram, isso não é normal. E o temor tomou o coração daqueles homens maus, e eles fugiram apavorados. E alguns entregaram sua vida para Jesus. Meus irmãos, você podia dizer, mas foi lá no Rio de Janeiro esse bandido. Você tem luz. Aonde você entra, a luz de Jesus entra também. Muitos de nós queremos nos poupar e dizer, não, preciso ficar protegido porque eu sou luz. É ao contrário. Você é luz do Senhor e vai brilhar onde tem trevas. E as pessoas verão que a glória de Deus está na tua vida. E quando a luz de Jesus, ela brilha, as trevas não têm condições de ficar.
E aqueles que estão em trevas, que se colocam como inimigos teus, não precisa ficar bravo, nervoso, vingativo. Confia no Senhor. Entrega para o teu Deus que é salvação na tua vida. Que você vai ver o que vai acontecer. Você pode declarar: eu não temo homem e nem demônios, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluia! De quem eu vou temer? Aleluia! O Senhor é o teu livramento, meu irmão. O inimigo não pode tocar naqueles que são do Senhor. Toma posse desta verdade. Anima o teu coração. Jesus Cristo mesmo declarou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você está nele. E ele foi vencedor e é vencedor até hoje. Você é mais que vencedor diante de todos os teus inimigos. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus também diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que devemos lançar sobre o Senhor Jesus todas as nossas dificuldades, ansiedades, temores e medos. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. O Deus Salvador cuida de você, meu irmão. Aleluia. A outra verdade espiritual do Salmo 27 é que Deus se relaciona com o homem para conduzi-lo e abençoá-lo. Amém? Versículo 4 ao 6. Outra estrofe. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Aleluia. Olha o capítulo de João. Deixa a sua Bíblia aberta aí no Salmo. Vamos um pouquinho aí para João. Capítulo 15. Nós vamos ler os dois versículos aqui do 15 do capítulo 16, capítulo 15 de João, o versículo 26, vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo, essa linda e doce presença em nós. Capítulo 15 de João, versículo 26 diz: quando vier o Consolador ou o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Agora vai para o 16, capítulo 16 de João, o versículo 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Amém? Oh, glória a Deus. Queridos, Deus para Davi não era um objeto de adoração religiosa, como eram os deuses dos povos pagãos, que as pessoas iam até os seus templos para ali fazerem suas oferendas e os seus sacrifícios, e a sua religiosidade era manifesta naquela hora somente, ponto. Não. Deus para Davi, ele era amigo. Deus para Davi, ele era alguém pessoal, maravilhoso, alguém com quem ele mantinha um relacionamento. Deus para Davi era uma pessoa amada, era uma pessoa que ele podia chamar de seu amigo. A Bíblia diz que ele amava a casa do Senhor, o lugar da habitação de Deus. Era para Davi o seu melhor lugar. Ficar pertinho do Senhor era o seu maior anseio. Isto nos mostra que Deus é Deus de relacionamento. Diz assim: Deus gosta de mim.
Agora diga, ele gosta muito mais. Ele gosta muito mais. Na verdade, ele me ama. Diga, Deus é meu amigo. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Quando a palavra de Deus está aqui mostrando que Davi se coloca para se ir à presença do Senhor e pedir a Ele para estar juntinho na casa dEle, para contemplar a bondade, para contemplar as maravilhas do Senhor. É certo que Davi, ele não estava se referindo a um espaço físico, mesmo porque o templo ainda não tinha sido construído, porque o templo foi construído com o seu filho Salomão. Davi já estava morto quando o templo foi erigido. Mas ele se referia também ao tabernáculo que ficava em Jerusalém. Mas não somente isso. Ele estava se referindo a este relacionamento de amizade que ele tinha com Deus, de estar na presença de Deus. Ele tinha com Deus um relacionamento de intimidade. Era uma relação diária, de todo dia, de todos os momentos. E esta relação diária diz aqui, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi se referia a um relacionamento que tocava na sua vida, que fazia com que ele ficasse animado na presença de Deus. A presença de Deus lhe dava ânimo, lhe dava força, lhe dava gosto pela vida, lhe dava coragem. Ele ficava seguro na presença de Deus. Ele tinha proteção, ele tinha orientação, ele tinha vitória. Aleluia. Queridos, na presença de Deus, estar neste lugar, na sua casa, sabe o que significa para você? Significa que o teu coração está sendo esvaziado daquilo que é ruim, está sendo cheio daquilo que é ânimo, daquilo que é coragem, daquilo que é força, daquilo que é paz. Ele está sendo cheio de Deus. Aleluia. Isso é casa de Deus. Mas muito mais do que estar somente reunidos na coletividade. Você precisa entender que Deus, como para Davi, era um Deus amigo de relacionamento. Esse Deus é o teu também. Ele quer se relacionar com você lá na sua casa. Ele quer se relacionar com você lá no momento da sua dor. Ele quer se relacionar com você não só nos momentos tristes, mas nos momentos em que você aspira a uma coisa boa, nos momentos em que você está vivendo um sonho grande, nos momentos em que você está transbordando de alegria. Ele quer participar com você, aleluia. Ele não quer ficar de fora. O Senhor nos ensina em sua palavra um Deus de relacionamento, um Deus que nos conduz. Esse mesmo Deus que conduz está muito bem claro e expresso na pessoa do Espírito Santo. Jesus Cristo, após a sua morte, antes ele disse aos seus discípulos que ele deveria ir para que o Consolador pudesse descer. E que quando o Consolador viesse, o Consolador, o Espírito Santo, teria uma missão. E a sua missão, a sua função nesta terra era nos conduzir. Diga, o Espírito Santo me conduz em toda a verdade. Ele iria nos conduzir na verdade. E a verdade é Cristo. O Espírito de Deus, ele nos conduz. O Espírito de Deus é o nosso Consolador. O Espírito de Deus que está em nós é o próprio Deus. Diga, Deus habita em mim. Queridos, Deus habita na sua vida. Honre essa presença. Reverencie essa presença. Compartilhe com esta presença.
participe tudo a essa presença. Porque Ele é o Espírito de Deus. Ele está em nós para nos dar condução, direção, vitória, proteção. Quando nós ouvimos ao Espírito de Deus, nós sempre nos damos bem. Mas quando nós nos aventuramos a caminharmos sozinhos, sem o Espírito de Deus, isto é, pastor, mas ele não está em nós, por que ele não fala? Porque você não deixa. O Espírito de Deus, ele é educado. É um gentleman. Ele aguarda para que nós possamos dar lugar a ele. Eu, para estar ministrando aqui, eu vou ao altar de Deus e eu pergunto ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu fale? O Senhor conhece todas as pessoas que vão ali. O Senhor sabe de cada uma das necessidades. O Senhor sabe a roupa que vão vestir, o lugar que vão sentar. Eu de mim mesma, Senhor, não tenho nada a dar a eles. Porque toda unção que consola, que liberta, que salva, que livra, que te anima, que te encoraja, jamais vem do homem, mas vem do Espírito Santo. Por isso precisamos depender dele. Ele quer nos dar vitórias. Amém. Você pode estar, quem sabe, administrando tantas derrotas. E é um cristão. O que está acontecendo? Ouvidos muito tapados para a voz do Espírito Santo. Coração muito fechado para o seu mover. Quando ouvimos ao Espírito de Deus, por mais estranho que seja, nós sempre nos damos bem. Algumas orientações do Espírito de Deus são estranhas. Vou te dizer algumas bíblicas. Deus disse para Josué que ele e o povo de Israel, que vivia em tendas e não tinha guerreiros com armamento bélico, que eles conquistariam todas as terras em Canaã e abateria os povos fortes, muito bem armados. Um deles era a fortaleza de Jericó. A Bíblia diz que Deus mandou que Josué conduzisse o povo, cercando os muros de Jericó, 6 vezes em silêncio. E na 7ª vez, eles pudessem percorrer 6 vezes e gritarem todos juntos. E os sacerdotes tocarem as trombetas. A Bíblia diz que essa orientação esquisita, estranha e até meio maluca, fez as muralhas de Jericó ruírem e caírem ao chão. Porque estava revestida da palavra de poder do Espírito de Deus. Quem sabe você está lutando com orientações que Deus está te dando, mas que você está com seus ouvidos muito abertos para ouvir as outras vozes que gritam bastante. E as orientações do Senhor pode ser, está sendo nos seus ouvidos muito esquisitas. Eu quero dizer para você, confie em Deus. E não hesite em cumprir o que Deus te falar.
porque sempre vai funcionar. E você vai ter vitória. Deus é Deus de relacionamento, meus irmãos. É Deus que quer compartilhar conosco os seus milagres. E quer que nós compartilhemos com Ele nossas necessidades, sonhos e aspirações. O salmista declarou que ele tinha prazer em estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Que isso seja o nosso prazer, estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Para ficar deslumbrado ante a bondade dEle, os milagres dEle, as instruções dEle. Nos sujeitarmos a tudo isto e buscarmos a sua orientação. Deus está te dando direção nesta noite. Recebe, meu irmão. Ele está te dando direção. Para quê? Para que você seja vitorioso. Para que você pare de administrar derrotas e possa viver as grandes vitórias que o Senhor tem para a tua vida. Aleluia! É prazeroso estar na presença do Senhor, mas é mais prazeroso ainda quando não ficamos na presença de Deus somente para receber, mas nos envolvemos na relação. Um relacionamento de marido e mulher, de um casal que se ama, seria muito estranho, alguns até são, Jesus que liberte. Seria muito estranho que um somente fizesse carinho, né, meu amor? Vem aqui um pouquinho. Ele gosta. Faz carinho em mim. Não é ridículo? Não é ruim? Chega um momento que, por mais que a pessoa esteja animada, o outro lá gelado, de mão para trás, cabeça baixa, chega uma hora que a coisa não rola, não é verdade, gente? Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Não fique no culto simplesmente como um assistente. Fique como um filho na casa do Pai. Participe da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor, não esta, obviamente, estaremos participando da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia do Senhor. Não, mas não é disso que eu me refiro. Eu falo da mesa do Senhor, que tem tudo de bom para você quando você vem ao culto. Tem paz para o seu coração, tem libertação, tem a voz do Espírito Santo, tem graça sobre graça para dizer para você que os teus pecados são perdoados no sangue de Jesus. Tem renovo para a sua vida que estava dizendo é hora de parar. Tem purificação. Mesmo que você estava se sentindo tão sujo, tão imundo, na casa do Pai, tem purificação. Com o hisopo e com o precioso sangue de Jesus. Então participe da mesa, tenha relacionamento, converse com Ele, compartilhe, faça como Davi, amava a presença, a casa do Senhor. Ele desejava estar na casa de Deus, onde a presença de Deus assistia, habitava. Davi parava para ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, precisamos parar para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Davi ia para a casa de Deus e ele diz aqui, oferecer sacrifícios de louvor. No versículo que nós lemos até o versículo 6.
Diz, no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos. Aleluia. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Adore a Deus, meu irmão. Ofereça sacrifícios de louvor. Há pessoas que dizem assim, pastora, eu vim com meu coração triste, mas eu quero dizer para você, abra a tua boca e adore, porque o teu coração certamente não voltará triste, e muito mais, aquilo que o levou à tristeza, está com seus dias contados para acabar. Aleluia. Porque estar na presença de Deus acontece assim. Eu lembro de uma mãe que esteve orando aqui no altar, já faz anos, acho que logo que nós viemos para este templo, e ela colocou aqui as roupas do filho, e o filho estava praticamente jurado de morte, e ela colocou as roupas do filho aqui, ela chorava muito, e nós costumamos ungir os objetos que ficam neste altar, e pedindo que o Senhor contemple a fé de cada um naquele momento, e aquilo que vieram pedir. E ungimos as roupas das pessoas aqui. E ela levou para casa, ela veio naquele dia tal, e participou do culto, recebeu a bênção e foi embora. E mandou que o seu filho vestisse aquela camiseta, e o seu filho disse que iria sair. E já estava de noite, e ela disse, olha, tome cuidado, você está com vários problemas, cuidado para você não se expor muito. E ele falou, não mãe, eu vou só até ali e já volto. E ela deu a camiseta que estava aqui no altar. São palavras dela, ela me contou isso. E aí, ele indo embora para fazer as suas coisas, não voltou mais. E passaram-se horas e horas e horas e não voltou mais. Até que a mãe começou a ficar muito desesperada e foi perguntando na rua o que aconteceu, se alguém viu. Aí disseram que ele havia entrado num carro e foi para determinado lugar e alguém soube dizer alguma coisa. E ela pediu ajuda e foi atrás. E levaram ele para uma região de Mariporã. E ele estava sendo já preparado para ser morto. Só que ele estava com aquela camiseta. E tinha policiais envolvidos, inclusive. E aí ele apanhou muito, e das pessoas que queriam matá-lo diziam, mata logo ele. E eles não conseguiam matá-lo. Por fim, um deles falou, não vamos matar ele não, vamos mandá-lo embora. E deixaram ele depois numa parte da estrada. E ele não foi morto. Amados, você poderia, foi uma sorte. Não, queridos. Foi aquele tempo na casa de Deus que aquela mãe esteve e aquela camiseta foi ungida no altar de Deus. E o poder de Deus passou para aquele corpo, aquela vida. E o Senhor o protegeu. Aleluia! É assim que funciona. Estar na casa de Deus. Aleluia! Faça da adoração um estilo de vida. Não adore a Deus porque, vou na hora do louvor, vou adorar. Não, meu irmão, louve a Deus lá na sua casa. Não, minha irmã, louve, adore ao Senhor lá na sua casa. Lá na sua cozinha, lá na sua sala, lá no seu banheiro, aí, irmão, no seu carro, lá no seu trabalho. Adore a Deus. E a adoração, ela não consiste somente em cânticos. Cânticos são deliciosos cantar, mas não só consiste em cânticos. Consiste em você falar palavras de elogio, de gratidão, de reconhecimento para Deus. Assim como você gosta de ser elogiado, gosta de receber um eu te amo, gosta de dizer o quanto alguém precisa de você, o quanto você é importante para aquela pessoa, Deus também gosta. Amém?
Então adore ao Senhor, faça da sua vida uma vida de adoração, que seja a adoração um estilo de vida, tire os ritos e permaneça adorando ao Senhor, porque a Bíblia diz que isso traz livramento. Eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao nome do Senhor, aleluia. E Ele vai me dar triunfo sobre os meus inimigos, diga: Deus é o meu libertador. Todos os que se levantarem contra mim cairão e não se levantarão. Aleluia, glória a Deus. E por último, a outra verdade espiritual do Salmo 27, fica no último bloco aí do Salmo, a última estrofe, do versículo 7 ao versículo 14. Diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem meu pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Amém, queridos? Deus é nossa força e esperança, mesmo em tempos de fragilidade e fraqueza. Até aqui, até o versículo 6, o salmista está cheio dos ânimos, né, falando do poder, da força do Senhor, de livramento, de libertação, de salvação, declarando que ia clamá-lo e trazer louvores na sua casa, sacrifícios em sua casa e louvar o seu nome. E já no versículo 7, ele começa a dizer: Senhor, ouve a minha voz quando clamo, tem misericórdia de mim. Ele já começa a olhar para dentro de si e começa a vê-lo muito necessitado. Ele começa a enxergar dentro dele as suas limitações. Ele começa a enxergar dentro dele os seus problemas. Ele começa a enxergar dentro dele as suas fraquezas, as suas fragilidades. E ele teve diante dos olhos dele outros reis que estavam bem e de repente caíram. Andaram errado e foram julgados por causa do erro que cometiam. E Davi, nesta hora, ele está dizendo a teu respeito, Senhor. Primeiro ele diz: tem misericórdia, responde-me. No momento da minha fraqueza, da minha fragilidade, o meu coração diz a mim: busque a minha face. Como se ele dizendo, a voz de Deus diz no meu interior: ei, filho, você não está legal, mas busca a minha face. Busca a minha presença. E ele responde a esta voz, que isso é um exemplo para mim e para você, quando Deus diz para você: filho, para de ficar nervoso. Para de ficar apavorado. Para de temer o homem. Para de dar nome para o diabo. Confia em mim, filho. Busca a minha presença, que eu tenho direção para a tua vida. Aí Davi, ele responde a esta voz interior e ele diz assim: a tua face, Senhor, eu buscarei. O Senhor me chama e eu digo sim. Aleluia. O Senhor deseja que eu e você, primeiro, tenhamos todo esse ânimo para adorar, para estar na sua presença, saber quem Ele é na nossa vida, que Ele é o nosso libertador, a nossa salvação, a nossa luz no meio das trevas. Mas olha, Ele também deseja que eu e você entendamos a fragilidade que é a nossa vida e os nossos dias. Eu não sei quanto a você, mas a minha coisa funciona assim. Tem dias de muita animação. E tem dias que não tem muita animação, tem muita preocupação. Alguns
Tem dias de muita alegria e logo depois dias de muita tristeza. Dias que celebramos vitórias e dias que temos que contabilizar possíveis derrotas e ameaças. E essas oscilações do dia, que o próprio Jesus Cristo disse, não premedite, porque basta cada dia o seu mal. Não é isso que a Bíblia fala? Pois é. E em meio a essas assolações ou oscilações do nosso dia a dia, nós precisamos ter consciência que há fragilidade e fraquezas, sim, na nossa vida. Mas que acima delas há um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Você pode dizer aleluia? E Davi diz aqui que ele começou a ter até um certo temor, vamos chamar nem de dúvida, de que Deus estaria sim cuidando dele. E ele diz: não escondas de mim a tua face. Nesses momentos de minha fraqueza, quando em vez de acertar o alvo eu errei, nos momentos em que eu estava tão fragilizado e acabei pecando, Senhor, não esconda a tua face de mim. Não, Senhor. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Você perguntaria, pastora, mas Deus estava abandonando ele? Não, é o nosso coração quando está fragilizado. Deus nunca vira as costas para nós. Somos nós que viramos as costas para ele. Mas no dia a dia, no curso dos nossos dias, nós poderemos ter, e como temos, muitos momentos de fragilidade e de fraquezas. Algumas vezes somos assaltados com situações que nós nem imaginávamos. E nos sentimos tão fragilizados e pequenos. E às vezes as nossas reações são tão contrárias, capaz de cairmos em fraquezas. E aí nos sentimos abandonados pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que esse Deus não nos abandona jamais. Davi logo retoma e ele diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele começa a declarar a fé. Ele sabe que Deus é pai, é mãe, é marido, é filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós estamos sofrendo por causa de algumas dessas pessoas em nossa família. E nos sentimos tão nada e sem chão. Eu quero dizer para você que Deus é tudo para você. Você não precisa padecer, sofrer e até morrer por causa de um filho, ou um marido, ou uma esposa. Mas você deve entregar para aquele que cuida de você e se coloca no lugar dessas pessoas. Você pode dizer amém, eu recebo. O Senhor, na sua palavra, nos mostra também que quando nós estamos enfraquecidos e fragilizados, nós podemos encontrar ensinamento e caminho para sermos conduzidos. Davi encontrou: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. O Senhor está conosco mesmo em tempos de fragilidade. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia lá, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Esse texto vai falar da nossa fragilidade também. Capítulo 12, o versículo 10. O apóstolo Paulo, ele vai falar de fraquezas. Mas ele vai falar que quando é fraco, ele está forte. Por isso, versículo 10 do capítulo 12 de Coríntios: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia!
Meu irmão, as tuas fraquezas vão te levar para perto de Deus. As tuas fraquezas e fragilidades vão fazer você conhecer um Deus poderoso que cuida de você. As tuas fraquezas e fragilidades vão apresentar para você um Deus amoroso, carinhoso, e você vai experimentar milagres maravilhosos do Senhor, porque quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Aleluia! É na fraqueza que nós encontramos a força de Deus. E lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, o profeta declara algo diante de toda uma situação de destruição, de dor, de sofrimento do povo de Israel. E ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja pasto para os animais, ainda que não aconteça nenhum tipo de frutificação, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque mesmo no momento de fraqueza, é aí que sou forte. Por quê? Porque o Senhor é a minha força, Ele fará eu saltar. Aleluia! A nossa força e esperança é Deus nos momentos de fragilidade e fraqueza. E Davi nos ensina isso. E ele diz que verdadeiramente, mesmo que ele tivesse o abandono de pais, que é algo que nós podemos dizer: pai e mãe nunca vai abandonar filho. Hoje em dia abandona, né? Mas naquela época ainda não. Mas, então, mesmo que meu pai ou minha mãe me desamparem, me abandonem, eu tenho o Senhor na minha vida. Eu não estou sozinha. Irmã, irmão, você não está sozinho. Deus é contigo. Mesmo que o inimigo disse no teu ouvido: você pecou, você fez isso, você fez aquilo, você está muito fraco, você vem pouco na igreja, olha que você é um filho assim muito distante. Eu quero dizer para você que é mentira do diabo. Você é filho amado e Deus cuida de você. E por mais que todos te abandonem, Deus nunca te abandonará. Aleluia! E aí Davi se levanta nesse ânimo maravilhoso. No meio da fraqueza ele encontra força, porque Deus é a sua força. Ele declara: apesar de todas essas dores e fraqueza, eu tenho uma certeza. Diga: eu tenho uma certeza. Oh, aleluia. Diga: eu vou viver a bondade do Senhor nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E por fim, ele ainda tem ânimo para abençoar outros. É assim que Deus faz conosco, amados. O Deus que é a nossa salvação, e que vamos celebrar esta salvação hoje pela ceia do Senhor. Esse Deus, Ele é protetor, Ele é amigo, Ele se relaciona conosco, Ele é um Deus tremendo, que mesmo na hora da dor e do sofrimento, em vez de nos abater e nos desprezar, Ele nos abraça, nos ergue e nos usa para abençoar outros. Amém? E aí o salmista declara, depois de recuperado, renovado pela presença de Deus, colocando as fraquezas aos pés do Senhor e recebendo as suas forças, o salmista declara para os outros agora: ei, você não está esperando Deus, não? Então deixa eu te falar uma coisa, espera no Senhor, rapaz. Porque você ainda vai louvar o nome dEle. Espera no Senhor. Tenha coragem. Espera no Senhor. Você vai viver o que Ele preparou para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora abençoa teu irmão e diga: irmão, espere no Senhor. Anima teu coração. Porque você ainda vai viver as grandes e maravilhosas coisas que o Senhor tem para você. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Nós vamos orar, meus amados. Fique de pé.